Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Boa noite, internautas e telespectadores da TV Nova Nordeste. A minha convidada de hoje é Ana Carla Cantarelli, especialista em desenvolvimento de líderes e equipes. O programa Ana Cláudia Torpe Entrevista está começando agora. Muito se fala da mulher, do novo posicionamento da mulher, mas como é que fica em relação ao mercado de trabalho? A gente já superou tantas diferenças, as mulheres vêm subindo as posições de liderança, mas será que elas gozam das mesmas benesses que os homens? Bom, para falar sobre esses e outros assuntos, nós convidamos a especialista em desenvolvimento humano de líderes e equipes, Ana Carla Cantarelli. Boa noite, Ana. Tudo bem com você? Oi, Ana, tudo bem com você? Muito obrigada pelo convite. Que alegria poder estar aqui contigo. Olha, a alegria é toda nossa. Para mim, toda vez que você aceita um convite meu, é uma festa. Obrigada. Mas, Ana, vamos começar falando um pouco, né? Como é que você enxerga esse cenário atual no mercado de trabalho para as mulheres no país? A gente tem, Ana, um histórico importante em relação a isso, né? O cenário hoje é um cenário que eu chamaria de favorável, embora bastante desafiador. Favorável não quer dizer que é tudo tranquilo, né? Mas é um mercado que já está começando a dar sinais claros, há alguns anos já, dessa necessidade de inserção da mulher no ambiente de trabalho. Então, tem algumas áreas específicas que elas estão, digamos assim, pegando mais mulheres dentro desse olhar mais, digamos, equitativo em relação à questão de gênero, mas a gente ainda tem muitos desafios, né, em relação ao percentual de mulheres versus homens nessas posições, em posições de liderança também. A gente tem as questões relativas ao próprio exercício da mulher no ambiente de trabalho e a dupla, às vezes tripla jornada, né, chamada isso. Então, Verdade. tem muitas nuances nessas questões que a gente precisa realmente atentar para isso. Mas eu não posso negar que, quando a gente estuda sobre isso, a gente sabe que já foi infinitamente pior, digamos assim. Então, a gente está fazendo uma curva ascendente de melhoria, mas a gente ainda está muito longe do que a gente poderia ser, Ana. Muito. Mas a gente pode considerar que houveram alguns avanços Sim. durante esse período? Então, a ideia que quando a gente pensa sobre o histórico, né, e o que a gente já teve de avanço nessa trajetória, a gente não pode negar, nós tivemos muitos avanços. Porém, a gente ainda tem, segundo o IBGE, nós somos quase 50% da força de trabalho hoje no Brasil. No entanto, a gente ainda recebe 78% proporcionalmente do valor da remuneração para o mesmo cargo que um homem ocupa, né? Então, veja. Uau! A diferença é muito gritante. A gente está falando de quase 80%, entendeu? Assim, é um exercício 20% nesse delay aí, nessa diferença. Então, quando a gente pensa sobre isso, a gente diz, tá, tudo bem, a gente avançou. Por exemplo, uma questão concreta que nós não tínhamos antes. Nós temos hoje um número maior de mulheres na área de engenharia, por exemplo, que não era uma área comum aspiada aqui há alguns anos atrás, e na área de inovação e tecnologia. Ponto para nós, né, que estamos nessa caminhada. No entanto, segundo dados da B3, que é a Bolsa de Valores, as mulheres só ocupam 20% do número total de mulheres sentadas ou de pessoas sentadas na posição de conselheiros ou conselheiras, melhor dizendo. Então, nos conselhos das empresas, imagina que vou imaginar, de 100 conselheiros, apenas 20 são mulheres. Então, assim, é um absurdo. Então, você vê a diferença. Então, você diz, houve avanços? Sim, aconteceram muito caminhar já. Nós já caminhamos muito, mas ainda tem muitos pontos a serem conquistados.
E tem muito exercício nosso também, sabe, Ana, de fazer esse lugar, dessa busca desse posicionamento, que não é somente por parte das mulheres, mas eu penso que as organizações têm também uma importância nisso, sabe? Tem um papel fundamental para essa trajetória, para essa Sem jornada. dúvida, sem dúvida. Olha, eu presenciei um caso, Ana, de uma amiga muito querida que ela cuidava de uma marca de luxo Sim. e ela de um grande grupo e ela era superintendente dessa marca, tinha total autonomia para decisões e era cobrada por qualquer tipo de resultado, né? E sempre se colocava nacionalmente num patamar muito interessante, muitas vezes liderando esse ranking. Uhum. Porém, ela recebia metade do valor do salário dos outros superintendentes das outras marcas do mesmo grupo. Isso deixou ela insatisfeita, ela falou com o presidente do grupo, não resolveu, e ela mudou de grupo, simples assim. Isso. Depois disso, ele já foi atrás, já tentou, mas ela não quer mais. É. Porque isso não é só financeiramente, né, Ana? Isso impacta também no desempenho do líder, não impacta? Completamente. E veja, Ana, ela, inclusive, nesse caso específico, real que você está trazendo, o número ainda é abaixo do que o geral, digamos assim, porque também um dado importante que você está trazendo aí me fez lembrar é o que significa também essas mulheres nessas posições mais altas em liderança. Então, níveis de C-level, então, diretores, superintendências, diretorias, melhor dizendo, superintendências, vice-presidências, posições de presidência e CEO, eles tendem a ter aquele gap ainda maior, entende? Ao invés de ser 20% de diferença, a gente está falando aí de 50% de diferença. Então, isso é uma questão bastante gritante. E veja, tem uma conotação muito histórica nisso, sabe, Ana? Historicamente, as mulheres, e eu gosto de fazer essa reflexão porque isso serve para todas nós. Então, as mulheres que estão assistindo e quem pensa sobre isso, às vezes mulheres em posição de liderança, nós precisamos também trazer isso para a agenda da discussão. Então, a gente não pode simplesmente calar. Então, na hora que você me convida para fazer uma entrevista sobre esse assunto especificamente, é uma forma da gente ter uma contributividade, sabe, para Sem esse dúvida. debate. Eu acho maravilhoso isso. Então, assim, as empresas, historicamente, elas não tinham mulheres. Veja, se você pensa no século. Não vou para muito longe, não, viu? Vou falar no começo do século XX. Mulheres Sim, estavam, geralmente, do ponto de vista profissional, colocadas em condição ou posição de professoras, costureiras, enfermeiras. Então, essa lógica de vir para, vou aspiar aqui, o mundo corporativo, que é vir. Pensando no começo do século passado, estamos falando sobre o mundo industrial. Então, a gente tinha poucas operadoras fabris, por exemplo, mulheres mesmo na operação. Aí, quando sim, você olha para a estrutura de desenvolvimento de liderança dessas organizações, o que é que acontecia? Um operador, geralmente, depois de um bom desempenho técnico, se torna supervisor, coordenador, gerente. Se nós não temos muitas mulheres operadoras, logicamente, nós não teremos, por conseguinte, a carreira sendo cascateada, né? A gente não conseguiu fazer isso. Quando a gente entra, vou aspiar aqui, um caminhar masculino mais avançado, no sentido de experiência, ou seja, começou antes de nós, tem mais trajetória, vou chamar assim. Mas isso certo. não significa dizer que a gente não avançou. Sabe por quê, Ana? Porque nós estudamos mais. Então, as mulheres, historicamente, elas vão fazer mais o exercício de estudar, o exercício de pesquisar, e esse exercício nos dá a oportunidade, eu vou chamar assim, de um nivelamento técnico por conta da competência, do aprendizado e do esforço que a gente precisou fazer para, digamos assim, tentar chegar nesse nível de nivelamento que, às vezes, as organizações não permitem. Mas a gente Sem tem dúvida. muitas contribuições sobre esse assunto. Bom, Ana, a gente vai fazer agora um breve intervalinho. Gente, vocês não mexem aí nesse controle, porque é bem rapidinho, a gente volta já já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia?
Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, Ana Carla Cantarelli, especialista em desenvolvimento de líderes e equipes, e conversa conosco sobre a atual posição da mulher no mercado de trabalho. Ana, no bloco anterior a gente estava falando dessa diferença, né, desse ato que existe entre homens e mulheres, e eu tenho um case para te contar. Não tenho Pessoal, dúvida. pessoal. Então, assim, eu quando iniciei minha carreira, né, eu ainda como CLT, especialista em administração de marketing, eu fui selecionada para trabalhar numa grande marca de cerveja nacional. E essa grande marca me entrevistou. Haviam 3 coordenadores de marketing e eventos, e eu era a única mulher no setor comercial que foi Inteiro. contratada para trabalhar na área de marketing. E Nossa. na entrevista eu ouvi: Ah, Ana, eu achei você fantástica, tal, e a gente precisa de uma mulher como você, especializada, mas também que sabe entrar e sair para resolver os chás, né? As questões com as escolas. E eu engoli isso a seco. E aí, com 3 meses, eu era coordenadora que fazia, na época, o Recifolia, porque eu conseguia montar um palco que se montava em 3 dias, eu montava em 2. Eu comandava Uhum. uma equipe e eu conseguia montar Sim, em 2. E sim. isso foi. E aí ele disse: rasguei minha boca, né? E aí, com isso, eu sofri isso na pele. Então, eu vejo muito isso. É, Mas eu pergunto: será que isso não é um paradigma que ainda existe nos CEOs, nas lideranças, nos próprios sim, conselhos, como você disse no bloco anterior? Como a sim. gente faz, Ana, para a gente quebrar isso? Acho que tem alguns pontos que a gente vai vendo ao longo da trajetória e a gente estuda também sobre essas questões, porque, veja, dentro do meu caminhar de desenvolver liderança, eu preciso dizer, Ana, para você também, que às vezes eu entro para fazer um programa de desenvolvimento em empresas de grande porte, que atendem nacionalmente, e eu tenho um público 100% masculino. Eu tenho 25 homens numa sala. Pensa assim, todos em posição de liderança. E um exercício que a gente tem visto é exatamente de tentar trabalhar nesse sentido. Aí vem toda a área de gente e gestão, que é uma área que capitaneia isso, para trazer políticas para essa área, para esse olhar. E, por vezes, deixa eu dizer uma coisa também importante. Às vezes a empresa tem a política, Ana, mas a política é pro forma. É para cumprir uma cota ou para parecer que funciona com Para equidade dizer de que tem. gênero. É sobre isso. Então, assim, na vida real, é um exercício poder pensar sobre isso. E nessa condição que você está trazendo, sim, presidentes, CEOs, diretores, precisam começar a rever seus próprios paradigmas, porque esse é um exercício para a gente pensar. Veja, eu até entendo do ponto de vista cultural que o histórico dessas pessoas tenha, digamos assim, trazido essas pessoas até esses homens, até esse lugar de, ok, mulheres não estavam tanto no mercado de trabalho. Mas, gente, a gente está falando de 2025. A gente está falando de um outro tempo. Então, É impressionante. a gente também precisa fazer o ajuste dessa lógica para que a gente possa também entender que não é só sobre ter mulheres. A questão não é ter ou não ter mulheres. A questão é muito mais ampla do que isso. É uma visão organizacional de negócio. A gente tem pesquisas da ONU Mulheres que comprovam que as empresas com maior diversidade e equidade de gênero têm maior lucratividade. Ana Cláudia Top, tem maior lucratividade. Isso não é uma conversa mole. A gente não está com uma bandeira aqui. Contra fatos não tem Não, argumentos. é isso, exatamente. A gente não é somente uma questão ideológica. E veja, e se o fora, já era suficiente, já era Sem suficiente. dúvida, sem dúvida. Mas não é sobre isso, é sobre como a gente tem uma prática concreta de olhar essas nuances, entender complementariedade e ajudar.
dentro das organizações, um olhar mais complementar mesmo a respeito disso. Então, não é só porque é uma mulher, é porque a visão daquela pessoa que é uma mulher, ela tem nuances diferentes de outras pessoas. Claro, na ótica do que é feminino, nós temos outras habilidades ou habilidades, digamos, mais desenvolvidas ao longo do processo de formação mesmo da gente, como mulher, que dá essas, eu digo, dessas sacadas, esses olhares que vão além daquilo ali. Nós precisamos fazer mais coisas ao mesmo tempo. Isso não me vem com essa história, porque mulher faz duas coisas ao mesmo tempo. Mulheres aprenderam a ter que fazer duas coisas ao mesmo tempo para dar conta disso. Então, a gente Necessidade, né? é isso. Então, efetivamente, nós fizemos isso. E aí, isso deu mais musculatura para nós. Entendi. Paciência, ficamos com mais musculatura, conseguimos fazer isso com mais, digamos, facilidade. Então, a gente foi aprendendo ao longo do tempo isso. Então, esse é um ponto importante para a gente considerar. E É, aí, sim. dentro dessa lógica, a gente, como mulher, começar a abrir essas possibilidades de caminho para trazer essas discussões. Então, assim, é muito ruim dizer isso, mas eu também não posso negar. Às vezes, eu escuto umas coisas do tipo assim, uma mulher dizendo, não, eu não aguento mais trabalhar com mulher. Falei, oi, tá se escutando, querida. Pensa o que é que você tá falando sobre você. Em última análise, é isso. E quanto você reforça, porque isso pode acontecer, um posicionamento machista e predominantemente masculino dentro do ambiente de trabalho. Então, o que é isso, né, que, entre aspas, que diz que eu não quero mais? Provavelmente um reforço disso e o quanto também a gente tem que ajudar, vou chamar assim, forçar um pouquinho essa abertura disso e tomar para a gente a responsabilidade de gerar mais vagas para feminino, por que não? Sabe? Agora, Para Ana, escolher, é isso. sim, sem dúvida. Mas veja, aí você não acha que isso é um reflexo? Porque assim, a gente separa muito, né, o comportamento social do comportamento profissional, mas eu acho que eles estão totalmente entrelaçados e Sim, acho que isso é o reflexo, porque assim, hoje a gente tem uma mulher com um perfil mais multi, sim. né? Que vamos dizer que mais de 70% das mulheres são chefes de família hoje no nosso país. Então, Ana, também a gente vive num momento em que os homens estão desconstruídos, né, de uma geração inteira, sem saber Uhum. exatamente qual o seu papel, qual o seu lugar ao sol, a mulher querendo abarcar tudo. Bom, essa questão social, ela impacta diretamente no seu trabalho. Eu quero saber como é que a gente pode identificar isso numa organização e corrigir, mas não responde agora não. A gente vai fazer um breve intervalinho e volta já já. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial. Voltamos agora com a minha convidada de hoje, Ana Carla Cantarelli, especialista em desenvolvimento de líderes e equipes, que conversa conosco sobre o papel da mulher no atual mercado de trabalho. Ana, eu deixei uma pergunta para você no último bloco. O que você me diz, então? O que a gente pode fazer para sanar ou tentar melhorar esse relacionamento e esse posicionamento? Você foi muito coerente quando você diz a questão de que vida profissional e vida pessoal não se dissociam, né? Isso é uma coisa literalmente do século passado. A gente já entendeu que isso não é possível. Até porque uma organização, uma empresa, está dentro de uma sociedade, né? E essa sociedade está dentro de um mundo que faz as coisas funcionarem. Então, as coisas estão todas interlocutadas. Eu penso que a gente tem alguns papéis, e aí a gente faz muito isso dentro do processo de ajudar líderes no desenvolvimento deles a pensarem
nas suas próprias trajetórias e como isso reverbera dentro da organização. Às vezes a gente ouve as pessoas fazendo comentários e quando você, digamos assim, quando você ajuda as pessoas a pensarem sobre aquilo, e aí para mim esse é um primeiro ponto, a gente precisa ter momentos de reflexão sobre as questões. Então, esse também fruto do mundo que a gente está vivendo, esse nível de aceleração, Ana, por vezes nos faz ficar meio que eu vou chamar de um piloto automático, que vai naquela lógica da deixa a vida me levar, a vida leva eu, e que é maravilhoso. Mas isso só funciona para, né, uma cervejinha, um pagode, um final de Bom, semana. Mas a vida toda é um exercício da gente refletir sobre nossos papéis e nossas caminhadas. Então, a organização precisa, as organizações precisam ter momentos de reflexão sobre isso. Os encontros de liderança ajudam muito nesse sentido. Do outro lado, a estruturação das áreas de gestão de pessoas, de gente de gestão, precisa trazer isso como agenda para nós conversarmos sobre essas questões e de quanto a gente está, em um determinado momento, repetindo modelos de liderança e de gestão do século passado, sem essa atualização, o que traz, em última análise, danos, inclusive, ao negócio. Veja, se não bastasse o ambiente ficar ruim, isso ainda traz prejuízo real, financeiro. Então, isso é uma questão que a gente precisa considerar. Então, para mim, a gente caminha nesses dois lugares. Reflexão do líder, que precisa ser provocada por alguns momentos, né? E, por outro lado, estruturação de políticas dentro da área de gestão de pessoas que ajudem nessa caminhada. ô, Ana, você tem algum encontro, algum workshop, alguma coisa programada? Eu tenho sim. A gente vai fazer um trabalho agora entre final de abril e começo de maio. As datas estão fechadas, estão sendo fechadas dependendo da agenda apenas do hotel que vai nos sediar, para exatamente trabalhar esses programas de desenvolvimento, processos de desenvolvimento, melhor dizendo, em encontros que ajudam a liderança a pensar sobre essas questões. E essa questão do posicionamento é um ponto, Ana, do que a gente trata. A gente precisa falar sobre papéis de liderança. E papéis de liderança tem a ver com papéis da vida, de sociedade, porque as coisas, ó, não se descolam. E como nós ajustamos esses papéis a esse mundo que nós estamos vivendo. Porque as questões intergeracionais, que têm a ver com o feminino também, mas amplia e vai além, também é uma pauta necessária para a gente conversar sobre isso. Está cada dia mais desafiador. Sem dúvida. Ana, e sem falar na questão também que está muito evidente de assédio, não é isso? Muito. A gente ainda tem essa questão para ser trabalhada. O assédio moral é uma questão concreta nas organizações. Eu nem vou falar do sexual, que é o extremo do extremo, mas o assédio moral ainda é uma questão concreta. E mulheres, sim, já temos pesquisas sobre isso. As mulheres são mais vítimas desse tipo de condição. Inclusive, Ana, de burnout também. Porque uma coisa está bem pertinho da outra, viu? São quase que dois lados de uma mesma moeda do ponto de vista comportamental. Vão ter, digamos assim, sintomatologias diferentes, mas eles são dois lados de uma mesma moeda que fala sobre clima organizacional e relacionamento entre líderes e liderados. Ô, Ana, e com relação aos compliances das empresas, eles interferem também nesse processo? Sim, veja, eles podem fazer isso, né? Normalmente, hoje a gente já tem estruturas como ouvidorias e toda a estrutura de compliance, e geralmente, Ana, o compliance bem estruturado de uma organização vai trazer direcionadores. Então, às vezes a política é tipo, aqui nós não permitimos isso. E às vezes são apenas direcionadores. Quando eu digo apenas, é porque o direcionador, imagina que você está margeando o caminho. Então, o direcionador tem essa característica. E dentro disso, a lógica de privilegiar as relações mais equitativas traz esse olhar, né? E aí a gente tem muito fortemente, inclusive, a necessidade das organizações na atualidade de olhar governança, sustentabilidade, meio ambiente, a sigla chamada ESG, né, do inglês, traz esse olhar fortalecedor. E é interessante, viu, Ana? Um dado super interessante. Existe uma associação que já está trabalhando com essa questão de números sobre ESG, e adivinha? A maioria são mulheres atrás dessa formação, né? Tipo assim, a gente já sabia. Mas o que é isso? Porque é uma temática muito relevante, atual, como eu disse, a gente geralmente estuda mais, e dentro dessa lógica há uma necessidade
de capitanear esses processos. E geralmente vem da área do direito e da área de gestão de pessoas, junto com o meio ambiente. Ó, Três áreas que, no geral, estão, pelo menos meio ambiente e gestão de pessoas ou recursos humanos, muito femininas, com muitos profissionais do sexo feminino. E aí a gente tem a área do direito que fica hoje quase, olha, eu tenho um escritório de advocacia aqui em Pernambuco, que é meu cliente, que ele bate todos esses recordes. Ele tem mais no percentual 50-50, de 50% feminino, 50% masculino, eles já ultrapassam o número de mulheres como advogadas e posições de liderança. E, assim, eles trazem esse olhar de como isso é relevante, mas isso não é no geral para o direito. Por isso que, quando fala de ESG, o direito é o que fica menos, mas a área de gestão de pessoas e a área de meio ambiente, as mulheres estão bem dentro. Então, veja, compliance, governança, ESG, áreas que se falam, se conversam e trazem, sim. E, inclusive, as empresas podem abusar disso, no sentido positivo da palavra. Ana Carla Cantarelli, o pessoal que está em casa nos assistindo, que quer ter mais informação, que de repente quer fazer um diagnóstico na sua empresa, ou Sim. enfim, quer saber dos seus cursos, como é que pode fazê-lo? Bom, eu tenho basicamente dois canais de acesso, um vamos chamar mais profissional, que são as redes do LinkedIn, Ana Carla Cantarelli, completa a palavra, assim, do jeito que você está vendo aqui, com K e com dois L's e no final, e no meu Instagram, @ana.cantarelli, também você pode chamar no direct, e lá a gente tem uma equipe que vai ter o maior prazer em a gente marcar um momento e a gente poder conversar. Espero poder lhe ajudar. Ana, muito grata pela sua entrevista. Eu queria ter 2, 3, 4 horas para a gente conversar. A gente precisa marcar vários desses, né, Ana, para poder dar conta. Verdade. Vamos juntas É nesse isso caminhar. aí. Obrigada pelo Eu convite. que agradeço, muito obrigada. Que é isso aí. Por hoje é só, mas no próximo sábado você tem um encontro comigo marcado aqui na TV Nova Nordeste. Eu espero você. Um beijo e até lá. Já imaginou somar a excelência do Real Hospital Português com reconhecimento mundial da Rede Einstein de Oncologia e Hematologia? Agora os dois unem forças para oferecer o melhor tratamento oncológico, tornando a experiência do paciente ainda mais completa e segura. E o melhor, sem precisar sair do Recife. O que já era muito bom ficou ainda melhor. Real Hospital Português. Elevamos nossa excelência a nível mundial.